Olá, como estamos? Aqui é o professor Cassundé e nós vamos retomar o conteúdo que foi trabalhado no encontro passado e que eu já andei dando uma pincelada. Vimos recentemente o assunto tratando sobre equivalência de capitais. Já iniciei no encontro passado o que vem a ser o assunto chamado rendas certas. E já vimos esse assunto, capitalização. Na realidade, todos esses assuntos eles se misturam e estão um contido no outro. Melhor falando, se eu tivesse falar de conjunto e subconjunto, esse daqui é o grande conjunto, que dentro dele está contido esta especificação e esta outra particularidade. Quem já andou estudando o material que eu disponibilizei para vocês, da UFBA, deve ter entendido bem o que significa dizer cada um desses aspectos. Entretanto, o que me cabe aqui é fazer uma breve revisão para que nós possamos, saindo dessa capitalização, chegando à equivalência, possamos mergulhar em definitivo no assunto chamado rendas certas. Eu estou convicto de que esse assunto ele evidencia aquilo que nós falamos lá no início do semestre, onde eu tratei do aspecto das correntes, dos elos de uma corrente. A cada momento você vai percebendo que os assuntos eles estão interrelacionados, integrados um ao outro. E o que me cabe aqui te explicar é que esta relação vai ficar cada vez mais complexa. Então não é possível relaxar nos estudos, tendo em vista que todo esse aspecto ele é um efeito dominó. Um assunto se sobrepõe ao outro e aí cada vez mais os detalhes vão ficando mais complexos. Vimos na capitalização que o princípio ele se faz onde você tem um valor presente no período zero e no período N, assim que você investe esse valor hoje, no período N, em um determinado momento, você pretende resgatá-lo. Então, na hora que você resgata, você vai chamar de valor futuro. Esse raciocínio, ele prevalece em todos os cenários, tanto na capitalização simples, quanto na capitalização composta. Nesse caso, assim que você olha para esses cenários, você pode sim afirmar que o valor presente ele se equivale ao valor futuro quando você joga a relação do fator da taxa vezes o número de períodos na capitalização simples ou do fator elevado ao número de períodos. Isso, na verdade, é o símbolo de equivalência. Em todo momento em que nós trabalhamos com o sinal de igualdade, nós estamos trabalhando equivalência. Nós estamos trabalhando a equivalência. Só que em momento algum eu evidenciei isso para vocês, porque é um assunto à frente que é trabalhado, tendo em vista que você pode ter um valor presente e um valor futuro, e quando pensar na capitalização, e quando você olha para a relação de equivalência, esse jogo de capitais, ele passa a tomar uma complexidade um pouquinho maior. Você pode ter, neste momento zero, feito uma determinada negociação, de maneira que, enquanto detentor do capital, você emprestou dinheiro
para uma determinada empresa. No período 2, aqui eu vou falar de anos, tá? No período 2, você tinha como promessa um pagamento, e no período 4, outra promessa de pagamento. Valores específicos. E aí, em um determinado momento, aqui vamos considerar que fosse antes da pandemia, e aqui no ano 1 eclodiu a pandemia. Naturalmente, no ano 2, comparado ao ano 0, você vai ter um cenário adverso. Em muitos cenários, em muitos setores da economia, esse processo ele evidencia, no caso dos restaurantes, dos shows, das casas de shows, evidencia uma crise econômica, não é? Então, este valor que ficou prometido para pagar no ano 2 e o do ano 4, do ano 4 nem tanto que não chegamos a ele ainda, mas do ano 2 fica comprometido. E aí você vai refinanciar esse valor. E aí, quando você pensa no refinanciamento, você pode jogar com diversas hipóteses. Dentre tantas, eu poderia, por exemplo, considerar pagar toda a dívida no ano 3. Ou seja, eu coloco uma proposta onde a minha dívida no ano 2 seja refinanciada para o ano 3. Eu não vou pagar o mesmo valor, né? Porque eu tenho, em questões de mercado, sempre uma taxa de juros funcionando nesse assunto. No caso aqui, a taxa de juros estaria ao ano. E aí você vai refinanciar essa dívida. E, obviamente, num contexto de negociação, é possível que no embate da conversa, o cara diga, tudo bem, eu tolero que você me pague no ano 3, com essa taxa de juros. Entretanto, vamos assumir que esse risco que você está me passando pode impactar no meu negócio, porque o cara emprestou dinheiro para você. Então, é possível que você receba uma contrapartida de que você vai pagar o do ano 2 no ano 3, mas também pagará o do ano 4 no ano 3, como se fosse uma ideia de garantir, né, que tudo vai correr bem. E aí você aceita isso ou não? Ou você vai trabalhar, e aí entra em questão a data focal. E aí qual vai ser a data focal? A data focal vai ser a 3, a data focal vai ser no ano 0, a data focal vai ser no ano 4. Quem determina isso? Quem determinará isso serão as partes que estarão envolvidas nessa negociação, tá? Bom, enfim, o que eu gostaria que vocês percebessem é que isso pode ter vários cenários. Eu posso ter essa situação daqui, como eu acabei de falar, como eu posso ter um outro. Exemplo, você contrai uma dívida hoje, e fica de pagá-la, ou seja, você contrai uma dívida hoje, você vai receber um determinado valor hoje, e fica de pagá-la em 2 valores iguais. Então, como vimos no encontro passado, é possível sim você ter a mesma incógnita repetida. E aí você vai trabalhar em cima da resenha, né? Qual é a data focal? Se for captação composta, não importa. Se for captação simples, isso é de grande valia, porque gera uma diferença nos cálculos, né? Tendo em vista a relação do fator. E aí você fica se perguntando, poxa vida, professor Cassundé, me permita entender um pouquinho a história da captação simples. Se você for pensar na captação simples, o que é que muitos pensam? Eu vou jogar a data focal para o período 3, então levo todo mundo para cá, igualo, né? Eu vou igualar este valor da seta verde com esses outros dois, porque são os valores de contrapartida. E depois eu posso transferir esse valor
para um outro período e negociar aqui. Na hora que você faz esta mudança de data focal, você está fazendo uma capitalização vezes outra capitalização. Ou seja, isso termina figurando como uma capitalização composta, com muitas particularidades, mas é um fato. Então, quando você vai para a capitalização simples, você tem que firmar uma data focal e nela você encaminhar toda a relação de equivalências. Bom, isso vai servir para tantos cenários que, extrapolando a ideia da capitalização, ainda voltando um pouquinho na capitalização, existe um momento que você quase que trabalhou essa evidência de uma maneira bem explícita. Assuma que você tem um produto aqui que você está comprando na ordem de R$500. E a negociação é: entregue 50% à vista e os outros 50% em 2 meses. Na prática, o que foi que aconteceu? Período 0, período 1, período 2. Isso você fez os exercícios pelos livros. E certamente percebeu que esse valor à vista, quando você tem o valor futuro na capitalização simples, onde a taxa é vezes o número de períodos, o valor à vista, como um período é 0, esse valor à vista, como um período é 0, essa multiplicação daqui vai dar 0. Então, o próprio valor futuro é o valor presente deste valor à vista. Porque eu estou considerando o seguinte: estou considerando que eu vou ter um valor futuro linha e um valor futuro 2 linhas. Quando você olha para esse valor presente, esse valor futuro aqui, ele já está no valor do período 0. Então ele não tem juros. Se ele não tem juros, desses R$500, efetivamente você vai estar financiando 250. Os juros que vai incorrer é nos 250 e não nos primeiros 50%, porque ele foi à vista, não tem juros. Aí você faz assim: Cássio, né, tudo bem, então eu já considero que eu tirei esses 500, tiro os primeiros 250. Vou pagar os outros 50% no segundo mês. Eu vou pagar 250? Aí você vai se perguntar: poxa, existe juros no mercado? Existe. Os juros do mercado é de 5% ao mês. A taxa de juros do mercado é de 5% ao mês. Então, esses 250 não irão ser 250 no segundo mês, né? Ele será o valor futuro, ele será o quê? Os 250 vezes 1 mais a taxa de 0,05 vezes 2. Se for juros simples e se for juros compostos, 250 é o valor presente, 5 é a taxa, 2 no período e você pede o valor futuro. Isso vocês já fizeram, de alguma forma, já fizeram bastante exercícios a respeito disso. O que eu preciso é que vocês enxerguem como essa relação de equivalência, ela extrapola para muitas outras coisas. Porque quando você vai para a situação de uma equivalência, onde os pagamentos, você contrai uma dívida nesse momento, e você vai pagar no período 1, no período 2, no período 3 e no período 4, em meses, valores iguais, você começa a tornar esta relação uma relação seriada. E aí nós vamos chamar de rendas. Certos. É, na verdade, uma particularidade da equivalência. Há de se convir comigo que, diante do que nós fizemos no encontro passado, isso é o que nós já andamos pensando. Quando você for comparar o valor presente com essa série de pagamentos, você vai transferir cada valor desse para o período 0
vai fazer uma soma e igualar com esse valor presente daqui de cima. Nesse momento, você começa a sair um pouco da rotina de capitalização simples e vai começar a conviver muito mais com a capitalização composta. Isso daqui pode ser um cenário de simples ou de composto. Entretanto, a partir deste momento, a partir das rendas certas, como no mercado convive-se praticamente com exclusividade na capitalização composta, vamos, a partir desse momento, explicar à luz da capitalização composta. Porque não é de praxe você encontrar esse cenário de rendas certas na capitalização simples. Não significa dizer que não exista, porque seria uma ideia de equivalência. Mas ele não é comum. E se não é comum, nós vamos entrar na situação mais particular, e que eu não vou entrar nas particularidades. Eu quero trabalhar o aspecto geral. Está todo mundo entendendo isso daqui, não está? Eu entendo que todo o nosso raciocínio ele está perpassando uma série de capitais. Então, voltando aqui, porque eu apaguei, eu tenho um valor presente contraído nesse momento, e eu terei uma série de capitais. Eu coloquei agora há pouco 4, né? Mas eu posso colocar agora N períodos. Então, para uma série de capitais de N períodos, esse valor ele pode ser das mais diversas situações. É justamente aí onde a gente mergulha no assunto, em definitivo, de rendas certas. O que eu preciso explicar para vocês é que é possível que, por ser rendas certas, você tenha uma série de peculiaridades que me cabe aqui explicar para vocês. Afinal de contas, se existem rendas certas, é porque existe outro tipo de rendas. E aqui a gente vai conhecer como aleatórias. E aí, na prática, o próprio português já explica, né? As rendas certas são valores garantidos, valores que possuirão, de alguma forma, uma série que pode ser constante, pode ser uma série crescente, uma série decrescente. E no caso das aleatórios, são valores com datas de pagamentos devidamente estabelecidos. Entretanto, não haverá uma situação definitiva de cada valor. E é característico esse assunto do que nós poderemos um dia conhecer, uma pós-graduação, chamada de matemática atuarial. Bem, não iremos trabalhar esse assunto na graduação, mas aqui é um bom tema para se trabalhar numa pós-graduação. Valendo-se destas informações, me cabe aqui explicar para vocês que as rendas, elas podem ser classificadas de acordo com a periodicidade, de acordo com o prazo e de acordo com os termos. Quem já andou lendo sabe bem que a periodicidade significa dizer que eu teria uma situação periódica e uma não periódica. Periódico entenda-se como períodos iguais. Então, se aqui eu estou falando de meses, 1 mês, 2 meses, terceiro mês, quarto mês, enésimo mês. O não periódico é ter um cenário onde eu terei um pagamento no período 1, o segundo pagamento no período 2, mas o terceiro pagamento seria no período 12, o quarto pagamento no período 15, e você percebe que não haverá uma periodicidade dos pagamentos. No tocante aos prazos, vale considerar temporário, aí você tem uma data devidamente delimitada, especificada, e o perpétuo, que seria um cenário onde a data não é limitada, que você vai trabalhar em cima de uma fórmula
onde o limite tenderá ao infinito. Tá? E quanto aos termos, você pode ter uma situação uniforme e uma situação variável. No caso do uniforme, estes pagamentos serão iguais, ou seja, constantes. E no caso do variável, os termos não são iguais entre si. Professor, no cenário de uma graduação, nós poderemos conhecer todos esses aspectos? Digo para vocês que é comum estudarmos através da periodicidade, através do aspecto temporário, de prazos temporários e de uniformidade. Porque existe um cenário quase que infinito de situações em que eu não consigo atender tudo isso numa disciplina de graduação como essa nossa. Então, além destes, nós ainda iremos observar quanto a forma de pagamento. Aí as coisas tomam um cenário um pouco mais elaborado, tendo em vista que você pode pagar pós-antecipado, pode pagar de maneira antecipada e ainda pode pagar de maneira com carência. Bom, essas duas primeiras nós vamos chamar de pagamentos imediatos. E essa outra daqui é chamada de diferida. Tanto uma quanto as outras, vocês já conheceram no dia a dia de vocês, mas talvez nunca tenham sido apresentados com esta denominação. Aí, nesse caso, nós iremos estudar todos esses 3 cenários na graduação, tá? Cabe aqui dizer que vocês vão trabalhar em cima desses pontos vermelhos aqui comigo, nesses encontros de nível de graduação. O que vem a ser o pós-antecipado? Pós-antecipado é esse cenário daqui, que você compra hoje e paga em 0 mais N. Aqui a quantidade de parcelas. Quando você encontra aquela história de 0 mais 12, 0 mais 5, 0 mais 24. E quanto maior o número do financiamento, valor do financiamento maior, tende a ser esse valor de prazos, isso aqui é o pós-antecipado, porque ele é simbolizado através desse 0. O 0 significa dizer o quê? Para aqueles bons negociantes, significa dizer nada de entrada. Quando você vai para o antecipado, você vai para o cenário do antecipado, como já devem estar percebendo, é você ter aquelas políticas de pagamento onde seja 1 mais 11. São 12 parcelas iguais, sendo que você vai pagar na primeira na entrada e os restantes adiante. Aí você tem 3 parcelas, 1 mais 2. Percebam, as parcelas estão aqui. Aqui é a modalidade de pagamento. Então, quando vai vir pela pós-antecipado, os pagamentos são no final do mês. E aqui, por ser final, num bom português, traduzindo para o inglês, fim. E o antecipado é no início do mês. São 12 parcelas iguais, sendo que a primeira paga-se no ato, a segunda paga-se um mês após, a terceira, a quarta e a enésima no N-1. Então, na prática, o que é que você vai entender aqui? O azul, que seria o cenário do pós-antecipado, você vai estar pagando 12 parcelas,
sendo que todas as 12 no final de cada mês. E o antecipado, você vai pagar as 12 parcelas, sendo que elas serão pagas no início de cada mês. Como eu já disse para vocês desde o primeiro encontro, e vale lembrar, o primeiro encontro do conteúdo, não aquele da apresentação, mas do conteúdo propriamente dito, você, no período 1, ele simboliza o final do primeiro mês, ao mesmo tempo que ele simboliza o início do segundo mês. Então, esse setinha verde aqui está significando o quê? A segunda parcela. Só que ela está sendo dada no início do segundo mês. A HP tem uma chave que trabalha tudo isso apenas como chaveamento. Então, nós vamos ter muita facilidade de trabalhar na HP com esse assunto. Pelas fórmulas, também existem fórmulas. Vai existir fórmulas para pagamentos pós-antecipados, fórmulas específicas para o antecipado e fórmulas específicas para o diferido. É nesse momento que a gente consegue separar quem adquiriu habilidade com HP e quem realmente preferiu trabalhar com as fórmulas. Tendo em vista que as fórmulas irão requerer conhecer mais de 2, 3, 4 fórmulas, esse momento é o momento onde você começa a se refletir se vale a pena dominar HP nesse momento. Porque a partir de agora, todas as outras fórmulas cada vez mais virão carregadas de simbolismos. Bom, seguindo o raciocínio, e o que seria o diferido, Cassundé? Cassundé, diferido, eu acho que eu sei o que é. Diferido é aquele pagamento que você, por exemplo, sinaliza hoje a negociação e começa a pagar somente, por exemplo, compre hoje, no final do ano é muito comum isso. Você está lá no mês 10, no mês 11, aí aparecem as propagandas. Compre hoje, começa a pagar depois do ano novo. Opa, compre hoje, eu estou em outubro. Começa a pagar só depois do ano novo. O que significa dizer isso? Que você paga comprando hoje, você vai pagar somente em janeiro. Você compra hoje o produto e começa a pagar somente em janeiro. Vamos considerar que sejam 3 parcelas. Então, compre hoje. Então, é pagar após o Natal. Ou período natalino. Na prática, você está fazendo o quê? Está pegando esse valor e está deixando 3 meses para começar a pagar. E aí, requer uma série de percepções. Você vai ter aqui uma série de pagamentos ao mesmo tempo que você terá uma simples capitalização. Esse valor daqui precisará vir até aqui para depois você fazer o cálculo da série. Então você vai começar a entender, quem está acompanhando bem o cenário, que você vai ter 2 momentos. O primeiro momento é onde você vai transferir o pagamento para um período e depois daqui você vai pulverizar as parcelas. Então é uma soma de reflexões. Então é por isso que eu comecei o encontro de hoje fazendo uma breve revisão, porque o pagamento com carência é um pagamento que exige 2 grandes cenários, 2 grandes momentos. O primeiro momento, que seria a capitalização propriamente dita, que eu vou explicar isso no próximo encontro, tá? E a segunda, onde você vai realmente distribuir isso de maneira igualitária nos próximos meses. O que é que muitos entendem? Aqui entra uma grande confusão que as pessoas não percebem quando vão pegar, fazer compras ou pagar financiamento dessa maneira. Quando você tem uma carência,
as pessoas entendem assim: ah, eu estou pegando aqui R$ 1.000 emprestado. Então o banco está sendo bonzinho comigo, me permitindo pagar no mês 3, 4, 5. Aí, então, na prática, é como se eu estivesse pegando os R$ 1.000, trazendo para cá, e depois eu vou pagar as parcelas. E esse período daqui? Para onde vai a rentabilidade? Você acha que o banco vai literalmente ignorá-la? Se você pegar um financiamento para pagar daqui a um ano, ele vai passar 12 meses sem receber nada e sem cobrar juros por isso? Claro que não. Por exemplo, quem trabalha com fazendas, é um cenário, ou quem trabalha com financiamento de industrial, é muito comum. Você vai comprar uma máquina, vai financiar uma terra para fazer plantio de mangas, vai fazer um galpão para construir placas solares, produzir placas solares e vendê-las. Muitos pensam assim: então se eu pego hoje o financiamento, eu tenho que pagar no mês seguinte. O banco sabe que você não vai conseguir vender a partir do próximo mês. Você vai precisar de um determinado período de carência para começar a pagar. Então, o que eu estou vendo aqui como meses, eu posso ver como anos. E o banco faz todo esse jogo. Ah, você vai pegar o financiamento aqui comigo de R$1 milhão e vai começar a pagar a partir do terceiro ano. Pode fazer isso? Pode. Eu vou deixar 2 anos sem te cobrar nada. Como assim? 2 anos não. 1, 2, 3. 3 anos sem te cobrar nada. Poxa vida, você está sendo muito bonzinho para mim. Então Papai Noel chegou mais cedo para mim. Não, na prática o que o banco está fazendo é o seguinte: ele vai pegar esse 1 milhão, vai capitalizar durante todo esse tempo e depois ele vai capitalizar do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 0 para o 1, 1 para o 2, do 2 para o 3, para depois começar a receber de você. Então ele capitaliza todo esse valor, gera um grande montante aqui, vai chamar de valor futuro linha, e depois vai chamar isso aqui de valor presente, porque vai estar no mesmo período, e aí faz esses pagamentos daqui. Bom, quem está me acompanhando sabe que exige um pouco mais de atenção, e que eu não vou explicar isso agora, a miúde. O que me cabe aqui agora é dar essa abertura do conhecimento para vocês, porque eu preciso que você estude esse material. Em especial, que você entenda como funcionam as rendas certas. Na HP, esse cenário ainda é um pouco mais facilitado. Por incrível que pareça, a HP ela foi formatada para isso. Então, se você olhar aqui o 7 e olhar aqui o 8, você vai ver que abaixo tem um tal de bag e uma letra chamada end. O que é que significa dizer esse bag? Bag é de begin. Para ativar esse bag, você faz g-end. Na hora que você trabalha com bag, você está chamando de quê? De início. Begin é início. Início para a gente chama-se antecipado. Professor, você quer dizer para mim que quando eu trabalho com begin ativado, eu vou fazer qualquer cálculo que seja a entrada mais a quantidade de parcelas, a entrada mais a quantidade de parcelas, a entrada mais a quantidade de parcelas? Exato. Em todas aqui, o N vai ser de total. O N aqui vai ser de... Quando você vier para cá, você vai colocar o N de 12 parcelas. Porque você já está formatando a HP para trabalhar com a entrada embutida nos cálculos. Já existem fórmulas aqui pré-fixadas para que o assunto seja calculado. Se você tiver um cenário de pós-antecipado, onde seja 0 mais 12, 0 mais 4, 0 mais 24, o N aqui será de 12, parecerão
valores iguais, né? E são esses 12, o N é de 12. Só que o que é que vai mudar? Eu vou no end aqui, ó, e mudo aqui, G-end. Na hora que você faz G-end, e aí HP trabalha como um processo binário, ou é 0 ou é 1. No contexto de programação, a gente fala assim, né? E no contexto das finanças, você na HP ou trabalha com o valor de entrada ou o valor final. Ou o valor de entrada ou o valor todos no final do mês. Ou valores no início do mês ou valores no final do mês. Uma coisa ou outra. Contanto que, quando você pensa em um simples financiamento de 12 meses, um valor de $1 milhão, a uma taxa de 10% ao mês, olhe como as coisas tomam uma proporção interessante. Se eu pego o valor presente de 1 milhão, estou trabalhando com pós-antecipado, hein? Uma taxa de 10% em 12 meses e calculo o valor do PMT, você terá em cada parcela 146.763,32. Se você for para o cenário do antecipado, ou seja, considerando que a primeira parcela é no ato, vou zerar aqui, hein? Zerar é tudo. Vou botar 1 milhão. E aí eu vou lembrar que é o antecipado, né? Então, G, begin. 10% em 12 períodos. Como eu trabalhei com o antecipado, a HP já vai trabalhar uma nova fórmula aqui. E aí quando eu considero o PMT, vai aparecer quanto? 133.421,20 dólares. Professor, cabe aqui perceber que eu vou pagar a mesma quantidade de parcelas. Entretanto, quando eu pago antecipado, eu pago cada parcela, eu pago menos do que se eu pagar por antecipado. Qual é a lógica disso? Bom, a lógica que está por detrás das fórmulas, e eu não pretendo aqui fazer a explicação a miúde das fórmulas, porque eu desejo muito levar vocês à realidade empresarial. Quando você vai para as fórmulas, você fica muito na realidade teórica. Quando você pensa no 0,12, nesse cenário daqui, o que aconteceu? Você começou a pagar, você pagou a primeira, no antecipado, você pagou 12 parcelas. Só que você pagou a primeira no 0, a segunda no início do segundo mês. Foi assim que você pagou. De maneira que a 12ª parcela, você pagou no início do 12º mês. No pós-antecipado, o que aconteceu? Você teve esse mesmo cenário, entretanto, mesmo cenário de parcelas, entretanto, você vai pagar no final dos meses. E aí fica claro e notório que quando você trabalha no final do mês, você terá uma taxa de juros aqui incorrendo, não vai? Pois é. Essa 12ª parcela, ela vai precisar capitalizar 12 meses. Essa daqui, a 12ª parcela, ela vai capitalizar 11 meses. Então, quando você trabalha isso nas fórmulas e homogeneiza esse negócio, você vai encontrar um valor de PMT menor no antecipado do que no pós-antecipado. Isso daqui é uma simples relação de exemplo, que poderá ser extrapolada para tantas outras coisas. Mas para não dizer que eu não esqueci das nossas explicações do encontro passado, onde eu disse para vocês que a soma das parcelas
não é igual ao valor futuro, cabe aqui fazer uma breve brincadeira com vocês. Vou colocar aqui no pós-antecipado e vou fazer essa analogia daqui. Se eu pegar 1 milhão que estão aqui, sabe o que a turma faz? Essa turma pega 1 milhão, a turma do dia a dia, certo? Da rua, que não é correto, mas pensa aí comigo. Eu pego 1 milhão, se eu capitalizar 1 milhão direto nos 12 meses e depois dividir por 12, será que eu vou encontrar 146 mil de parcela? Vamos lá. Se eu pegar 1 milhão, colocar 12 períodos, a taxa de 10%, eu vou encontrar quanto no valor futuro? 3.138.428 dólares e 38 centos. Se eu pegar isso daqui e dividir por 12, eu vou encontrar 261 mil por parcela. Caraca, Cassandé, quer dizer que eu posso ganhar muito mais dinheiro se eu cobrar dessa forma? Pode, vai ganhar. E aí o que justifica eu fazer dessa forma? Capitalizar tudo de uma vez só. E depois apenas divide pelo número de períodos. Se você estiver fazendo isso, você está incorrendo em você está lesando o seu cliente. Tendo em vista que o raciocínio é pagar mês a mês, em sucessivas parcelas, 12 vezes. Então as parcelas aqui, elas não vão capitalizar todas de uma só vez, em uma única vez, por 12º mês. Eu vou pagar parcelado, ou seja, essa primeira parcela daqui incorre somente um período de juros. Essa segunda, 2 períodos de juros. Nesta última, esta sim, eu vou incorrer em 12 períodos de juros. Na capitalização composta, você vai levar a 12ª potência. Na capitalização simples, você vai multiplicar por 12 a taxa de juros, não é? Então, é fato que quando a pessoa pega esse valor todo, capitaliza todo o período e divide irmanamente, porque de amigo aqui não tem nada, por 12 períodos, você está literalmente auferindo muito mais dinheiro do que é meritório. Porque a primeira parcela não é 12 meses, não vai ser paga depois de 12 meses, não é? Tanto na segunda, quanto na terceira, como na quarta, apenas a 12ª vai ser paga no 12º mês. Então é aí onde entra outra reflexão, né? Porque se você pensa dessa maneira, aí seria o quê? 12 vezes. Seria 3 milhões, ou seja, eu pego 1 milhão, transformo ela em 3.138.000, para depois dividir por 12. Naturalmente vai dar um valor maior. Isso vai servir também para o Begin, tá bom? Como o valor aqui é menor, você vai ter um cenário um pouco menos agressivo, mas vai incorrer nessa mesma situação. Então, para hoje, fica aqui a deixa. Estudem exercícios a respeito deste assunto. Aquele e-book que eu disponibilizei para vocês no encontro passado, no encontro retrasado, ele vale para esse hoje, tá? Eu recobro aqui que a página desse e-book que fala sobre isso é para não perder o número, a página 65, 66, você já começar a ver esses assuntos de rendas certas. Eu deixo para vocês aqui o desafio para conseguirem estudar pelo livro e, mergulhando nessa minha analogia, fazer esses cálculos daqui. Vocês vão perceber que pela calculadora vocês não vão ter muito esforço para fazer. A única ressalva é que você precisa identificar se é antecipado, você precisa ativar a chave do antecipado. Se for pós-antecipado, ativa a chave do pós-antecipado. Isso serve para calcular o valor da parcela, isso serve para calcular a taxa de juros, serve para calcular o número de períodos, serve para calcular o valor presente, tá bom? Serve para calcular todas essas informações. Você tendo sempre 3 informações, você calcula uma quarta. Não foi assim que eu ensinei para vocês? Não vai mudar aqui não. Se eu tiver, professor,
Se eu quiser saber, isso acontece muito com os financiamentos de carro, tá? Professor, eu sei que o carro custa 45 mil reais. PV. Eu só posso pagar 750 reais por mês. PMT. E sei que a taxa de juros da financeira é de 1,5%. Por quantos meses eu vou pagar esse valor? Aí você vem aqui e faz, poxa, peraí, é antecipado ou pós-antecipado? Quando não é dito, você assume que é pós-antecipado. Então, quando não é dito, você assume que é pós-antecipado. 45 mil reais é o seu carro, 750 reais é o valor da parcela que você consegue pagar, então você tem que inverter o valor aqui do sinal, né? Da mesma maneira do valor futuro e valor presente, aqui não muda. Se você tem uma entrada de capital, PMT vai configurar como uma saída, não é? Aí você tem a taxa de 1,5% e pergunta a quantidade de meses. Caraca, são 155 meses? Eu para pagar 45 mil reais com uma parcela de 750, eu vou precisar de 155 meses para isso acontecer. Naturalmente, o banco da montadora não vai esperar todo esse tempo para você, né? Aí se você pega assim, quantos anos dá? Você vai pegar dividir por 12. 12 anos, quase 13 anos para pagar esse financiamento daqui. É claro que isso não acontece. E é assim onde entra o jogo de balcão, né? Você vai lá negociar, por exemplo, você vai negociar uma moto. Vai negociar uma moto. Aqui está a minha moto. Então, eu olho para a moto e digo assim, eu quero essa moto para mim. Essa moto custa 45 mil reais. Se eu só puder pagar 750 reais, eu vou precisar de quase 13 meses, 13 anos, para poder pagar essa moto. Obviamente que não vai existir essa oportunidade. E aí entra um outro cenário, né? Ao invés de você amarrar a quantidade de meses, buscar a quantidade de meses, amarrando a parcela, você vai fazer o contrário. Você vai amarrar a parcela, amarrar a quantidade de meses. Vamos considerar que o período máximo que a montadora poderia oferecer para vocês é de 48 meses. Tá? Isso depende das crises econômicas da vida. Isso pode variar de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Depende do cenário da crise. E aí você pergunta aqui quanto é a parcela. Será que eu consigo comprar uma moto dessa? Vamos lá. Vou zerar aqui. 45 mil reais é o valor da moto. Eu sei que são 48 meses. E a taxa de juros é de 1,5%. Parece pequena, né, a taxa de juros? De fato é. Comparado ao processo de financiamento de cartão de crédito, que beira 5%, isso aqui não é nada. E aí eu pego o meu PMT. Eita bagaça! A minha parcela é de R$ 1.321,87, meu amigo. Eu não consigo pagar isso não. Aí você vai e fica fazendo essas relações. Eita, se eu não posso financiar 45 mil reais, eu posso financiar menos do que isso? Pode. Dê uma entrada. E aí vem o jogo de negociação, né? Considera uma entrada de 50%. Opa! Se eu der uma entrada de 50%, eu não vou financiar os 45 mil, né? Se eu der uma entrada de 50%, você vai financiar 22.500. Então guarda dinheiro e dá para ter 22.500 reais para dar de entrada. E dentro da entrada 22.500 vai sobrar outros 22.500 para financiar, não é? Pronto, agora sim. Eu vou pegar os 22.500, vou jogar no valor a ser financiado. Considera 48 meses a uma taxa de 1,5%. Quanto é que vai ser a parcela? Ah, meu amigo, se eu não financiar todo o meu patrimônio e financiar 50%, eu vou ter um valor de parcela de R$ 660 reais aproximadamente. Aí eu consigo, isso aqui cabe no meu bolso. Eu estava pensando na parcela de 750, 660 cabe no meu bolso.
Aí você vai lá e financia em 48 meses. Que a gente costuma chamar de até perder de vista, né? Pronto, é isso que vocês vão ficar simulando comigo ao longo de alguns encontros. Confesso que não serão muitos, temos muito assunto ainda para conhecer, tá? Mas isso daqui remete a uma grande reflexão. Se eu pego 1.321,87 e multiplico por aquela quantidade imensa de meses, quanto é que esses 45 mil reais se transformariam? É uma boa pergunta, não é? Se eu pegar esses 660,94 e multiplicar pela quantidade de meses, eu terei dos R$22.500, desses R$22.500, a soma das parcelas equivalerá a R$31.725,12. Então, quando eu terminar de pagar a 48ª parcela, eu terei pago pelos R$22.500, R$31.725. Sim, é justo. Tem a taxa de juros no meio. O banco não é seu pai nem sua mãe que fica dando dinheiro sem ele cobrar nada. Então, quando você soma a entrada, esse valor, mais 22.500, você terá pago pela moto de 45, você terá pago 54.225,12. Então, professor, indo para o final da história, resumindo a nossa conversa, eu terei uma situação. Você poderá ter uma situação onde, quanto maior o valor da entrada, menor será os juros que você pagará por esse financiamento. É natural, porque você só vai financiar o que não for, o que estiver faltando entre a entrada e o valor do patrimônio, entenderam? É assim que funciona a vida, tá? É assim que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Recomendo que seja feita a leitura do material, recomendo que não seja deixado para a próxima terça-feira a oportunidade de estudar, porque vocês estão percebendo que os cenários se tornarão cada vez mais elaborados. Um abraço para todos e a gente vai se encontrando na próxima cena das finanças. Tchauzinho, bons estudos.